Pessoal, boa tarde. Hoje é 13 de agosto de 2020, são 17h05. Nós estamos aqui para o nosso encontro de estudos, sempre muito contentes, acho que todos nós, por estarmos aqui podendo compartilhar e crescer junto, né? Sempre mais, né? Assim é maior a satisfação quando a gente cresce junto. Só dando os informes que, como vocês sabem, eu já dei entrada no projeto de extensão. Demora uns 15, 20 dias, ou até um pouco mais para apreciar. Enquanto isso, a gente está terminando a leitura do Tornar-se Pessoa. Lembrando que no dia 28 de agosto, é uma sexta-feira, a gente vai ter às 10 horas a última palestra da nossa série inicial, vamos colocar assim, com o sociólogo Valmir Soja fazendo a história do belo, né? O belo, sob a perspectiva histórico-compreensível, é o nome que ele desenvolveu, né? Que ele apresentou. E não que a gente não vai ter palestra depois, mas aí a gente vai estar no começo do projeto de extensão, então vai ter mais demandas, né? Lembrando que esse projeto é divulgado em todos os campi da Unifesp, e eu acho que vai ter um bom número de pessoas junto conosco que estamos na vanguarda desse projeto, então é a questão da gente aguardar a apreciação do parecer, mesmo que tenha alguma correção, acho difícil eles denegarem, né? Porque é um projeto muito bonito, mas talvez tenha alguma correção, alguma sugestão, né? E aí estaremos juntos nessa jornada oficial, né? Lembrando que quem está participando do grupo do encontro de estudos do Tornar-se Pessoa, eu vou dar também um certificado pelo meu grupo de pesquisa, tá? Então hoje a gente tem os capítulos 15 e 16, se não me engano, né, gente? E tem história, também tem uma questão de ordem, que no 17 a Mariane não vai poder estar presente. Foi isso que ficou da gente decidir, gente? É Mariane a pessoa? Ou a gente já... Era a Mariane, está marcado Mariane aqui. Eu recebi um WhatsApp que a pessoa não vai poder participar, porque ela... Mas, infelizmente, porque é o horário do trabalho dela. O horário do trabalho dela voltou a um horário antigo. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Eu até já li o 17. Eu estou até querendo, tá, gente? Eu gostei do 17, é um capítulo que é curto, mas tem muitas preciosidades. Se eu lembro que eu acho que eu não tinha colocado uma outra pessoa. Eu vou fazer o 17, fiquei com vontade. Achei um capítulo cheio de preciosidades, assim. É curtinho, mas a questão da comunicação, capítulo que fala sobre a comunicação e a questão terapêutica, não, a partir da questão da comunicação, fiquei muito interessado. Tudo bem? Vocês deixam eu puxar um capítulo? Que eu já tinha largado do último, né? Então tá, gente. Vou fazer o 17. Então a Natália que vai fazer o 16, se não me engano, é isso, gente? E a Cristiane vai apresentar o 15, né? É isso? Eu acho que é isso, sim. A Cristiane já está aqui, a Natália avisou que ela está com um problema na internet, que ela vai atrasar um pouco. Mas como a Cristiane já está aqui, está me ouvindo, Cristiane? Estou ouvindo, professor, tudo certinho. Agora o espaço é teu, Cristiane. Tem um momento de Pronto. compartilhar o capítulo 15 com a gente. Deixa eu até gravar o nome aqui para ficar no áudio, né? Capítulo 15 é o ensino centrado no aluno conforme experienciado por um participante. Com vocês, a nossa querida Cristiane, Vamos apresentando o lá. capítulo 15. Com você. Boas energias a todos os que compõem esse nosso grupo lançado no mundo, grupo de estudos, e também a todos os que assistirem à gravação pelo YouTube. Então, como falou o professor Fernando, o nosso capítulo de hoje a ser apresentado é o 15 do livro Tornar-se Pessoa, do nosso teórico fenomenal Carl Rogers, da psicologia humanista, né? Então, o capítulo 15, ele é o ensino centrado no aluno, conforme experienciado por um participante.
Desculpe, deixa eu me apresentar melhor, é Cristiane Miller, pernambucana, e sou uma pessoa que trilha os caminhos maravilhosos da psicologia humanista. Então, seguindo no nosso percurso do capítulo 15, ele é um capítulo em que Rogers, ele mostra o seguinte, o ponto de vista de um participante de um dos cursos que o Rogers promoveu. Então, é uma forma diferente de apresentar a filosofia dele, a psicologia dele centrada na pessoa, porque ele não mostra de início e ao longo de todo o capítulo a visão dele, e sim o ponto de vista do outro. Então, vamos só ver o seguinte, ele trata do ensino centrado no aluno, conforme experienciado por esse participante, é o doutor Samuel. E esse doutor Samuel era uma pessoa bastante experiente, era um aluno, vamos dizer, um participante do curso que não era iniciante, já era maduro. E aí ele trouxe para Rogers dois documentos importantíssimos, que foram duas cartas relato de como ele se sentiu naquele curso do Rogers. Então, vamos ver o seguinte, Rogers, ele introduz esse capítulo dizendo que já ficou claro no início do livro, Tornar-se Pessoa, que ele não iria se contentar em oferecer simplesmente a própria visão da psicoterapia, certo? E essencial para ele seria mostrar a experiência que o cliente tem. Então, nesse caso do capítulo em específico, ele mostrará a visão que o aluno, o estudante, tem. Então, do mesmo modo, no que se refere à educação, nesse capítulo 15, o Rogers, ele não mostra a forma como ele se dedica ao alunado, a experiência dele enquanto facilitador. Ele quis tornar explícito, trazer às claras a experiência de um estudante, como eu falei, o aluno dele, ou seja, ele colocou nesse capítulo 15, a própria aula sob o ponto de vista desse estudante. Isso se tornou possível a partir da carta relato, que eu vou falar agora o seguinte, no verão de 1958, fui convidado para dar um curso, diz Rogers, de 4 semanas na Brandeis University, conforme me lembro, este se intitulava o curso, O Processo de Mudança da Personalidade. Então, ele diz, eu não tinha grandes expectativas com relação ao curso, era um dos vários cursos que os alunos seguem, encontrando-se em sessões de 2 horas semanais, ao invés do padrão, que era aquele estilo workshop, concentrado, um estilo que prefiro, né, o do workshop. Então, eu soube antecipadamente que o grupo seria incomumente heterogêneo, professores, candidatos a doutorado em psicologia, diz Rogers, orientadores, vários padres. Ele diz também que pelo menos um deles do exterior, psicoterapeutas em prática, psicólogos escolares também, já que o curso tinha muito a ver com educação. Então, o grupo era, em sua média, mais maduro, como eu falei há pouco, e experiente, diz Rogers. E, comumente, esse grupo se encontraria num ambiente universitário. Então, senti-me muito relaxado com relação a tudo isso. Faria o que pudesse para torná-lo uma experiência significativa para todos. Para todos nós, mas eu duvidava que teria o impacto, por exemplo, de workshop, de aconselhamento que já havia dirigido. Talvez devido ao fato de ter expectativas tão modestas em relação ao grupo e também a mim mesmo, ele transcorreu tão bem. Sem dúvida, eu o classificava entre as tentativas mais satisfatórias em facilitar o aprendizado em cursos ou workshop. Isso deve ser levado em conta ao se ler o material do Dr. Tenenbaum. O aluno, o participante, era Samuel Tenenbaum. Então, ele diz, gostaria de divagar aqui um pouco e dizer que sinto mais segurança em confrontar um novo cliente em terapia do que em confrontar um novo grupo.
sinto que tenho um entendimento suficiente das condições de terapia, de modo a experimentar uma confiança razoável quanto ao processo que se seguirá. Porém, com grupos, tenho muito menos confiança. Algumas vezes, quando tive todos os motivos para supor que um curso iria bem, o aprendizado vital, auto-iniciado, autodirigido, simplesmente não ocorreu em qualquer grau. Em outros momentos, quando tive dúvidas, eles foram extremamente bem. Para mim, isso quer dizer que a nossa formulação do processo de facilitação do aprendizado em educação não chega a ser tão acurado ou completo quanto as nossas formulações a respeito do processo terapêutico. Mas, voltando ao curso, esta constituiu claramente, diz Rogers, uma experiência altamente significativa para quase todos os seus participantes. Confirme-se, faz evidente em seu relatório. Então, ele disse que ficou particularmente interessado no relatório do Dr. Tenenbaum, escrito tanto para seus colegas, tanto para ele, o próprio Rogers. Aqui se encontrava, ele se refere ao Dr. Samuel Tenenbaum, um douto maduro, não jovem aluno impressionável. Aqui se encontrava um educador sofisticado que já tinha a seu crédito uma biografia publicada de William Kilpatrick, o filósofo da educação, e dessa forma suas percepções da experiência pareciam incomumente valiosas. Não gostaria que se entendesse, aliás, que compartilho de todas as percepções do Dr. Tenenbaum. Isso a gente compreende. Porções da experiência do Dr. Tenenbaum foram percebidas por mim de forma bem diferente, mas isto é que fez com que suas observações fossem tão úteis a mim. Fiquei particularmente muito preocupado com o fato de que lhe parecia uma abordagem de Rogers, que fora simplesmente a minha pessoa e minhas idiosincrasias que haviam feito da experiência o que ela foi. Continuando. Por essa razão, fiquei encantado ao receber uma longa carta, um ano mais tarde, relatando sua própria experiência no ensino. Isso confirmou o que havia aprendido a partir de uma ampla variedade de indivíduos. E não é simplesmente a personalidade de um professor específico que faz com que esta seja uma experiência dinâmica, mas a operação de certos princípios que podem ser utilizados por qualquer facilitador e adote essas atitudes que são bem apropriadas. Acredito que as duas exposições do Dr. Tenenbaum farão com que fique claro porque os professores que experienciaram o tipo de aprendizado em grupo que é descrito nunca mais podem retornar, melhor dizendo, a maneiras mais estereotipadas da educação. Apesar da frustração e fracasso ocasionais, continua-se tentando descobrir com cada novo grupo as condições que desencadearão essa experiência de aprendizado vital. Então, vamos lá, continuando. Como uma pessoa interessada em educação, participei de uma metodologia de sala de aula que é tão única. Então, continuamos o seguinte, a forma tradicional a que ele se refere é aquela de memorização, cópia, repetição, a forma mais convencional que até hoje ela continua e a gente acredita que é algo que pode se perpetuar. As inovações, aos seguidores de Rogers, mas causa impacto sempre. Lembro bem de uma professora que tive, um instantinho, uma experiência pessoal, uma experiência que tive de uma professora de um curso que fiz, que ela, inspirada, ela era da psicologia humanista, e ela, inspirada por Rogers, trazia dessa mesma forma os ensinamentos, um material vasto para a sala de aula, vídeos, indicação de filmes, de artigos,
de livros, isso causou um estranhamento na turma. A turma, ela não se convencia, mas e aí, o que é isso? Cadê os slides? Cadê aquele tom professoral? Isso é uma conversa. Alguns duvidavam que, de fato, fosse aula, né? Então, é dessa forma que aconteceu lá naquele curso. Houve um estranhamento e vocês vão ver a seguir. Continuando. Me sinto impelido a compartilhar a experiência. A técnica, me parece, é tão radicalmente diferente das costumeiras e das aceitas, tão abaladora das velhas, né, das antigas, antiquadas, e que permanecem, conforme eu disse, voltando a Rogers, que deveria ser conhecida mais amplamente. Uma boa descrição do processo, como qualquer outra, supõe ser aquela que Carl Rogers, o instrutor, se inclinaria a usar. Seria um ensino, entre aspas, é colocado aqui no capítulo 15, não diretivo. É assim que se conceitua, certo? Então, eu tinha uma noção, diz o doutor Samuel, né, do que o termo significava, o termo não diretivo, mas, francamente, não estava preparado para nada que se provasse tão irrefutável. Não é que seja vinculado às convenções, não é que ele fosse vinculado às convenções. Minhas influências, continuou ele, influências educacionais, elas eram mais fortes e se originaram de filósofos, né, que eram avançadíssimos, né, da educação, filósofos, pensadores da educação avançadíssimos, como ele diz, William Kilpatrick, né, e John Dewey. E qualquer um que esteja o mais relevante, familiarizado com seus pensamentos, saberia que recendem ao estreito ou provincial. Mas este método que o Dr. Rogers se valeu em um curso que deu, e eu participei, era tão incomum, algo que não acreditaria ser possível, a menos que fosse parte da experiência. Espero conseguir descrever, e aí a gente vai se banhar, né? Vai ser maravilhoso, porque ele vai descrever e a gente vai se sentir como se lá estivesse. Então, ele diz o seguinte, que espero conseguir descrever o método de uma maneira que lhes dê uma vaga noção dos sentimentos, emoções, afetuosidade e entusiasmo que o método engendrava. E veja só que maravilha, um método, né, esse não diretivo, que inspira sentimentos, emoções, afetuosidade e entusiasmo. Entusiasmo, a gente traduz, a gente entende como um apaixonamento, né, um querer, uma vontade de, não é verdade? Então, veja que coisa mais bonita, né? O método não diretivo, ele inspira tudo isso, ele traz tudo isso à tona. Então, continua ele, o curso era inteiramente não estruturado. E era exatamente isso. A grande questão era essa não estruturação. Em nenhum momento se sabia, diz ele, nem mesmo o instrutor, o que o próximo momento produziria na sala de aula, que assunto se levantaria para discussão, que questões seriam suscitadas, quais necessidades, sentimentos e emoções pessoais pairavam. Então, era tudo muito novo, era tudo novidade, né? Isso que era o espetáculo, eram conhecimentos embrionários, podemos dizer, e recém-nascidos, né? Tudo aflorava ali. Então, essa atmosfera de liberdade não estruturada, tão livre quanto os seres humanos, pode permitir que o outro seja, enfim. E ela era estabelecida pelo próprio Dr. Rogers, de uma maneira cordial. Aí chega o jeito de ser do Carl Rogers, né? Olha que bonito. E ela era, diz ele, o Dr. Samuel, ela era repassada, essa forma de ensinar, de uma maneira cordial, relaxada. Ele se sentou com os alunos, aproximadamente 25 eram eles, ao redor de uma grande mesa e disse que seria bom que todos nós expuséssemos nossos propósitos e ali nos apresentássemos. O que se seguiu foi um silêncio tenso, ninguém se pronunciou. Finalmente, para quebrar isto,
Um aluno timidamente ergueu sua mão e falou a sua parte. Um outro silêncio. Desconfortável esse silêncio novo. Então, uma outra mão levantada. Logo depois, as mãos se ergueram mais rapidamente. Em nenhum momento o instrutor incitou qualquer aluno a falar. Vamos agora, abordagem não estruturada. Aí é que ele vai entrar na forma, no modelo, entre aspas, se é que a gente pode falar em modelo, né? É tudo muito espontâneo, né? Então, em seguida, ele informou à classe, Rogers informou, que havia trazido consigo uma abundância de materiais, reedições, brochuras, artigos, livros. Ele distribuiu uma bibliografia de leituras recomendadas. Em nenhum momento ele indicou que esperava que os alunos lessem ou fizessem qualquer coisa. Conforme me lembro, ele fez somente um pedido, que alguns alunos se oferecessem espontaneamente para organizar esse material em uma sala especial que havia sido reservada para os alunos do curso. 2 alunos, eles se ofereceram de pronto e disse também que tinha consigo, o Roger disse que tinha consigo fitas gravadas de sessões terapêuticas e também rolos de filmes. Isso criou uma excitação e os alunos perguntavam se estes poderiam ser ouvidos ou assistidos. E Dr. Rogers, sim, respondeu que sim. A classe, então, decidiu a melhor maneira de fazê-lo. Os alunos se ofereceram para lidar com os gravadores, encontrar um projetor de filmes, em sua maior parte, isso também foi iniciado e organizado pelos alunos. Depois disso, o que se seguiu foram 4 sessões difíceis e frustrantes. Depois a gente vai ver o porquê frustrantes. Durante esse período, a classe parecia não chegar a lugar nenhum. Os alunos falavam aleatoriamente, dizendo o que lhes viesse à cabeça. Tudo parecia caótico, sem objetivos, uma perda de tempo. Um aluno levantaria algum aspecto da filosofia de Rogers, e o próximo aluno, ignorando completamente o primeiro, afastaria o grupo para uma outra direção, e um terceiro, completamente, não levando em conta os 2 primeiros, ingressaria em um outro assunto totalmente novo. Algumas vezes, havia esforços tímidos para se alcançar uma discussão coesa, mas, em sua maior parte, os procedimentos de sala de aula pareciam estar desprovidos de continuidade e direção. O instrutor recebia todas as contribuições com atenção e consideração. Ele não supunha nenhuma contribuição dos alunos oportuna ou inoportuna. A classe não estava preparada para uma abordagem tão completamente sem estrutura. Eles não sabiam, enfim, como proceder. Só um instantinho. Então, perplexidade e frustração foram marcas ali. E tudo isso exigia que o professor, ele desempenhasse o papel que lhe fora designado por costume e tradição, que ele estabelecesse para nós, em uma linguagem autoritária, o que era certo e errado, o que era bom ou mal, enfim, o estilo mais convencional possível era o que se almejava naquele ambiente. Eles não tinham vindo de tão longe para aprender a partir do próprio oráculo, eles não eram afortunados, eles não estavam prestes a serem iniciados nos rituais e práticas corretas pelo grande homem em pessoa, o fundador do movimento que leva o seu nome? Os cadernos estavam suspensos no ar, aguardando o momento do clímax. Quando o oráculo se pronunciaria, essa era a grande expectativa, mas em sua maior parte, eles permaneciam intactos. De forma muito estranha, desde o início, mesmo em sua raiva, os membros do grupo se sentiram unidos. E fora da sala de aula, havia uma excitação e uma efervescência, pois mesmo em sua frustração, eles haviam se comunicado como nunca haviam feito antes em qualquer sala de aula. E essa experiência era incomum, única. A gente pode traduzir que mesmo naquele inconformismo pela
pelo modelo, pelo método, pela a forma não diretiva que estava sendo apresentada, eles ali, os alunos, eles, de uma certa forma, a partir disso, desse desconforto, eles formaram vínculos. E a gente pode traduzir como esse é o resultado que se quer. Estava bem embrionário, mas eram vínculos. E aí a coisa relacional começa a se formar. Vamos ver adiante. Deixa eu ver. Nessa atmosfera de liberdade, algo para o qual não haviam barganhado ou para o qual não estavam preparados, os alunos se pronunciavam como alunos raramente o fazem. Durante esse período, o instrutor, ele levou muitos golpes, e uma pena isso, me doeu, me trouxe uma sensação muito pesada, assim, de forma assim, a ponto de me entristecer essa questão dos golpes. Então, o instrutor levou muitos golpes, e me pareceu que muitas vezes parecia estar abalado. Puxa vida, vamos lá. Adiante. E, embora constituísse a fonte de nossa irritação, tínhamos, estranho que possa parecer, uma grande afeição por ele. Claro, toda aquela maneira, como eu falei, né, inicialmente, da maneira mansa, relaxada, calma, espontânea, transparente, né? Então, isso gerava uma afeição. E havia essa afeição por ele de uma forma dúbia, né? Os sentimentos, né? Se dividiam ali, pois não parecia correto ficar zangado com um homem que era tão solidário, tão sensível, e tão sensível aos sentimentos e ideias dos outros, né? Uma pessoa que respeita por completo os sentimentos, né, que vão além de si. Então, todos sentimos que o que estava em jogo era alguma falta de compreensão leve, que uma vez decifrada e remediada, faria com que tudo ficasse bem novamente. Porém, nosso instrutor, gentil o bastante, trouxe um manejo diferenciado àquele nosso momento. Um outro aluno havia descoberto que Rogers fora influenciado por Kilpatrick e Dewey, e, utilizando esta ideia como um trampolim, disse que achava que havia percebido onde Rogers estava tentando chegar. Ele achava que Rogers desejava que os alunos pensassem independentemente, criativamente, que os alunos se tornassem profundamente envolvidos com suas próprias pessoas, seus próprios eus, esperando que isso pudesse levar à reconstrução, está entre aspas aqui no capítulo, esse termo reconstrução, a reconstrução da pessoa, no sentido que Dewey conferia ao termo as aparências, atitudes, valores e comportamentos da pessoa. Esta constituiria uma reconstrução verdadeira da experiência, seria aprendizado. Sim, aprendizado, diz aqui o capítulo, em sentido real. Certamente não desejava que o curso terminasse em um exame baseado em livros e palestras, e seguido pela tradicional nota de final de semestre, que geralmente significa conclusão e esquecimento. Rogers havia expressado a crença, desde o início do curso, de que ninguém pode ensinar nada a outra pessoa. Porém, o pensamento, esse aluno insistiu, começa na bifurcação da estrada, o famoso dilema colocado por Dewey. À medida que chegamos à bifurcação na estrada, não sabemos qual rumo seguir para chegarmos ao nosso destino. Então, começamos a examinar a situação. O pensamento começa nesse ponto. Que o Patrick também buscava o pensamento original de seus alunos e também rejeitava um tipo de aprendizado que regurgitasse livros, porém, apresentava problemas cruciais para serem discutidos. E esses problemas, eles suscitavam bastante interesse e também criavam vastas mudanças nas pessoas, porque comitês de alunos ou alunos individuais não poderiam reunir esses problemas para discussão. Rogers ouviu solidariamente tudo isso, colocado por aquele aluno na ocasião, e disse, abre aspas, vejo que você realmente tem fortes convicções a esse respeito, fecha aspas. Esta observação concluiu o assunto.
E continua o doutor Samuel, né? A carta relato dele. Se me lembro corretamente, o próximo aluno que se pronunciou desconsiderou por completo o que havia sido sugerido e lançou um novo tópico, bem em conformidade ao costume estabelecido pela classe. Intermitentemente, durante a sessão, os alunos se manifestavam favoravelmente à sugestão acima apresentada e começaram a exigir mais insistentemente que Rogers assumisse o papel tradicional de professor. Que situação, hein? Esse momento delicadíssimo para Rogers, hein? Uma turma, alguns alunos exigindo que ele assumisse o papel tradicional do professor, algo bem distante, algo que não fazia parte de Rogers, né, que não faz parte. Então, nesse ponto, os golpes estavam se dirigindo a Rogers de forma bastante frequente e intensa. E pensei, disse o doutor Samuel, tê-lo visto se curvar de algum modo perante eles. Aí ele abre um parênteses e diz, particularmente, ele negou que se afetasse tanto, fecha parênteses. Durante uma sessão, continuou o depoimento do Samuel, né? Em depoimento ele continuou. Um aluno sugeriu que se fizesse uma exposição por 1 hora e que procedêssemos a uma discussão em classe após isso. Essa sugestão parecia se ajustar aos seus planos. Disse que tinha consigo um artigo não publicado, advertiu-nos que este estava disponível e que poderíamos lê-lo por nós mesmos. Mas o aluno disse que não seria a mesma coisa. A pessoa, o autor, estaria fora dele, com a ênfase, a inflexão, a emoção, aquelas nuances que conferem valor e significado às palavras. Rogers, então, perguntou aos alunos se era isso que desejavam. Eles confirmaram. Ele leu por mais de 1 hora. Após as trocas vividas e acrimoniosas com as quais tínhamos nos acostumado, isto era certamente uma decepção, era monótono, monótono ao extremo. Essa experiência pôs termo a todas as exigências posteriores para exposições. Em um dos momentos, quando se desculpou por este episódio, abre parênteses e abre aspas, e melhor, mais desculpável, quando os alunos o exigem, fecha aspas, fecha parênteses. Aí ele disse, vocês me pediram que fizesse uma exposição, Rogers disse. E verdade que constitui um recurso, mas que sentido haveria no fato de eu fazer a exposição? Trouxe uma grande quantidade de material, reedições de qualquer número de palestras, artigos, livros, gravações e filmes, fecha aspas. Por volta da 5ª sessão desse curso, algo definido ocorrera. Não havia como negar, os alunos comunicavam-se uns com os outros, eles desviavam-se de Rogers. Os alunos pediam para ser ouvidos e desejavam sê-lo. E o que antes constituía um grupo vacilante, balbuciante, autoconsciente, se tornou um grupo que interagia, uma unidade coesa, totalmente nova, prosseguindo de uma maneira única. E a partir deles surgiu discussão e raciocínio que nenhum grupo, a não ser este, poderia repetir ou reproduzir. Então, esse relato do Dr. Samuel, ele já mostra o que vai acontecendo em termos de transformação, né? A forma, Rogers, de facilitar o aprendizado gera transformações impressionantes, e isso já estava começando a ocorrer mesmo em meio àquela animosidade. Então, o que causou isso? Aliás, o instrutor também se juntou a ele, mas seu papel mais importante do que qualquer outro no grupo, de alguma forma, fundiu-se ao mesmo. O grupo era importante, o centro, a base da operação, não o instrutor. Isso começava a ficar claro, bastante evidente ali, que ao contrário do que se queria, do que se imaginava como forma bem-sucedida de curso, de aula, de ensinamento, era com o instrutor em destaque, de uma forma hierarquizada. Então, o que causou isso? Continua o capítulo 15.
Só posso conjecturar, diz o doutor Samuel, quanto à razão. Acredito que o que aconteceu foi o seguinte: por 4 sessões, os alunos se recusaram a acreditar que o instrutor se recusaria a desempenhar o papel tradicional. Eles ainda acreditavam que ele estabeleceria as tarefas. Eles acreditavam também que ele seria o centro do que quer que ocorresse e que manipularia aquele grupo. Foram necessárias 4 sessões para que o grupo percebesse que estava errado, que ele havia vindo com nada além de si mesmo, além de sua própria pessoa, que se eles realmente desejassem que algo acontecesse, caberia a eles, sim, fornecer o conteúdo. Uma situação incômoda, desafiadora, de fato. Eram eles que deveriam se pronunciar com todos os riscos que isso acarretava. Como parte do processo, eles compartilhavam, opunham-se, concordavam, discordavam. Já estava ficando bonito, né? Já estava ficando lindo. De qualquer maneira, suas pessoas, seus eus mais profundos estavam envolvidos. E a partir dessa situação, desse grupo especial e único, essa nova criação nasceu. A importância da aceitação. Vou tomar mais um pouquinho de água. A importância da aceitação. Como devem saber, Rogers acredita que se uma pessoa é aceita, plenamente aceita, e não aceita de maneira assim simplificada, plenamente aceita. E nessa situação não há nenhum julgamento, somente compaixão e solidariedade, aí sim, o indivíduo ali está. E indivíduo quer dizer muito, né? Muito. Indivíduo, né? Forma de ser, estar, é a pessoa, é o subjetivo. Então, aquela turma começava a ficar subjetivada, né? Cheia de eus, né? Uma efervescência de eus. Então, vamos adiante. Quais são as implicações para a vida, né? Mais do que deveriam, mais do que lhes era de direito, mas o próprio grupo, pelo ato de ser e não pelo estabelecimento de regras, acabava impondo sua autoridade. E a menos que uma pessoa estivesse muito mal ou insensível, os membros a esse respeito se conformavam mais ou menos àquilo que se esperava deles. O problema, o hostil, o dominador, o neurótico, não era muito agudo, contudo, se medido de uma maneira formal, com um cronômetro, em nenhum momento uma sessão estava livre de interlocuções, sem finalidade e perda de tempo. Mas mesmo quando observava o processo, persistia a ideia de que talvez essa perda de tempo pudesse ser necessária. Sim, até mesmo as chamadas perdas de tempo, muitas vezes elas são necessárias. Está sendo explicitado aqui de maneira bem interessante. Então, pode ser que esta seja a forma pela qual o homem aprende melhor, pois certamente, conforme volta o meu olhar para toda a experiência, a ênfase é na experiência, estou bastante certo de que teria sido impossível aprender tanto, ou tão bem, ou tão completamente em um contexto tradicional de sala de aula. Se aceitar a definição de Dewey de educação como reconstrução da experiência, que outra forma melhor para uma pessoa aprender do que ficar envolvida com seu eu inteiro. Envolvida com seu eu inteiro. Isso é muito mágico, isso é transformador, o estar envolvido em seu eu inteiro num momento de uma aula como essa. Então, do seu eu inteiro, de sua própria pessoa, seus impulsos, emoções, atitudes, valores de origem, enfim, nenhuma série de fatos ou argumentos, não importa quão lógica ou brilhantemente organizados, pode mesmo vagamente se comparar a este tipo de coisa. E continua, no curso deste processo, vi pessoas, aí veja como eram as pessoas que ele diz ter visto lá. Vi pessoas duras, inflexíveis, dogmáticas. No breve período de várias semanas, vi todas essas pessoas, elas mudarem perante os meus olhos e se tornarem, vejam só, a transformação magnífica, se tornarem solidárias, compreensivas
e até um certo grau não judiciosas. Vi pessoas neuróticas, compulsivas, ficarem mais tranquilas e se tornarem mais aceitadoras de si mesmas e dos outros. Em um outro momento, um aluno que particularmente me impressionou por sua mudança, me disse, quando mencionei isso, me disse assim, abre aspas, é verdade, sinto-me menos rígido, mais aberto ao mundo. E gosto mais de mim por isso. Creio nunca ter aprendido tanto em qualquer outro lugar. Vi pessoas tímidas tornarem-se menos tímidas e pessoas agressivas tornarem-se mais sensíveis e moderadas. Vejam quanta transformação. Pode-se dizer que isso parece constituir essencialmente um processo emocional, porém creio que seria uma forma. Então, vejamos que ele continua dizendo que essa forma, ela desenvolve a coragem de abandonar as defesas, desenvolve nas pessoas essa coragem de abandonar as defesas e encarar seu eu verdadeiro. Ele viu esse processo funcionar e diz com todas as letras aqui, nesse texto direcionado a Rogers, o texto relato dele. Em meio aos primeiros esforços de comunicar-se, de encontrar um modus vivendi, houve no grupo trocas experimentais de sentimentos, emoções e ideias, mas após a quarta sessão e progressivamente após essa, esse grupo reunido a esmo teve os seus membros aproximados e seus verdadeiros eus emergiram. À medida que interagiam, havia momentos de insight, revelação e compreensão que eram quase que espantosos em natureza. Eram, acredito, diz ele, o que Rogers descreveria como, abre aspas, momentos de terapia. Que bonito. Uma aula terapêutica, uma aula curativa. Imagina, que espetáculo. Então, aqueles momentos férteis, quando se vê uma alma humana revelada perante você, em todo o seu assombro ofegante, e então o silêncio, quase como uma reverência, tomaria conta da classe. Que bonito, né? A gente para um pouquinho, faz esse silêncio aqui também, e sente e percebe. A gente pode se colocar naquele lugar, naquele ambiente, e perceber essas transformações. Eu sou capaz de sentir e estou assim maravilhada. Então vamos adiante. Eu de minha parte, aliás, ele diz assim, e cada membro da classe se via envolvido em uma afetuosidade e apreço que beiram o místico. Que lindo! É como eu falei ainda há pouco, é muito mágico isso, né? E pensar que toda essa magia, ela vem de um modo de facilitar, né? Um modo não diretivo de facilitar, um modo transformador. Então, seguindo, ele diz, eu de minha parte, poderia caracterizar por uma mudança saudável na pessoa, um aumento em sua flexibilidade, em sua abertura, sua disposição de ouvir. No processo, todos nos sentimos elevados, mais livres, mais aceitadores de nós mesmos e dos outros, mais abertos a novas ideias, tentando com esforço compreender e aceitar. Não se trata de um mundo perfeito. Ele faz questão de dizer isso. E houve evidência de hostilidade à medida que os membros diferiam. Dando a página. Diferiam de alguma forma nesse contexto. Então, todo o golpe ele era suavizado, como se as arestas afiadas tivessem sido removidas. Se não fosse merecido, os alunos passariam a outra coisa, e o golpe, de alguma forma, seria em vão. Em meu próprio caso, mesmo aqueles alunos que originalmente me irritavam, à medida que os conheci melhor, comecei a aceitá-los e a respeitá-los. E me ocorreu o pensamento, quando tentei compreender o que estava acontecendo. Quando a gente se aproxima de uma pessoa, percebe seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, ela se torna não só compreensível, mas boa e desejável. Alguns dos mais agressivos, eles modificaram-se completamente.
Seria inexato tentar descrevê-lo. Houve uma abundância de conteúdo intelectual, mas este era significativo e crucial para a pessoa, no sentido de que significava muito para ela como pessoa. Na verdade, um aluno levantou essa mesma questão. Disse esse aluno: deveríamos nos preocupar somente com as emoções e o intelecto não tem vez? Foi esse o questionamento naquela hora. E aí foi minha vez de perguntar: há algum outro aluno que tenha lido tanto ou pensado tanto para qualquer outro curso? A resposta era óbvia. Despendemos horas e horas lendo, a sala reservada para nós tinha ocupantes até as 10 horas da noite, e muitos só deixavam, pois os guardas da universidade queriam fechar o prédio. Os alunos ouviam as gravações, assistiam aos filmes, mas melhor que tudo, eles falavam e falavam e falavam. Era a questão relacional emergindo. E aí, no curso tradicional, o instrutor expõe e indica o que deve ser lido e aprendido. Os alunos diligentemente anotam tudo em seus cadernos, fazem o exame e sentem bem ou mal, dependendo, mas em quase todos os casos é uma experiência dita completa com um senso de finalidade. As leis do esquecimento começam a operar rapidamente, rápida e inexoravelmente. No curso de Rogers, os alunos liam e pensavam. No curso de Rogers, sim, ao contrário de toda aquela maneira que eu falei há pouco, os alunos liam, pensavam dentro e também fora da sala de aula. Isso é o que se pretende, e isso é o bonito da história, é a continuidade, não é parar ali na sala de aula. Então, como quando a pessoa faz terapia, sai da terapia, não fica em estado de terapia, né? Pronto. Então, aqui, ao sair da sala de aula, continuava aquela sensação de estar aprendendo, porque tudo era feita conexão a partir de tudo que foi dito ali, e tudo que emergia ali era motivo de conexões futuras, mais adiante, extra sala de aula. E aí, então, eles tinham esses pensamentos também fora da sala de aula, e sendo eles que escolhiam, a partir das leituras e pensamentos, tudo o que lhes era significativo, e não o instrutor. Esse tipo de ensino não diretivo, devo ressaltar, não obteve 100% de êxito. Houve 3 ou 4 alunos que acharam a ideia toda desagradável. Mesmo ao final do curso, embora quase todos tivessem se tornado entusiastas, um aluno, olha só, quase todos se tornaram entusiastas. Beleza, que coisa linda. Um aluno, pelo que sei, mostrou-se intensamente negativo em seus sentimentos, um outro altamente crítico. Estes desejavam que o instrutor lhes proporcionasse um pedaço de mercadoria intelectual mastigada que poderiam memorizar e devolver em um exame. Teriam, então, a certeza de que tinham aprendido o que deviam. Olha só, o que se esperava deles, né? Deviam ter aprendido isso, era isso que se esperava deles. E aí, né? Então, como um aluno como um aluno colocou, é o que está literal aqui, abre aspas, se tivesse que escrever um relatório sobre o que aprendi nesse curso, o que eu poderia dizer, fecha aspas. Aí eu devo confessar que seria muito mais difícil do que em um curso tradicional, se não impossível. O método Rogers era livre, fluente, aberto e permissivo. Sim, permissivo. Um aluno poderia iniciar uma discussão interessante, essa discussão, e esta seria empunhada por um segundo, mas um terceiro aluno poderia nos desviar em outra direção, trazendo um assunto pessoal de nenhum interesse para a classe. E todos nos sentiríamos frustrados, mas isso se assemelhava à vida, né? A vida não a vida, vamos dizer, não tem essa coerência, né? Não é? Tudo é emergente, tudo é, podemos dizer, fenomenológico, né? Os acontecimentos não seguem um padrão, na verdade. Então, continuando aqui, isso se assemelhava à vida, fluindo como um rio, aparentemente fútil, nunca com as mesmas águas, fluindo,
sem que ninguém saiba o que acontecerá no próximo instante. Mas nisso havia uma expectativa, uma prontidão, uma vividez. Parecia-me o mais próximo de um vestígio de vida que se pode conseguir em uma sala de aula. Olha que bonito, o mais próximo de um vestígio de vida que se possa encontrar em uma sala de aula. Acredito, o método ele pode ser ameaçador, pois aqui ela não obtém reasseguramento, somente uma abertura, um fluxo, nenhum fechamento. Então, uma nova metodologia, prosseguindo. E voltando só um pouquinho, nenhum fechamento. A beleza está aí, né? Nesse nenhum fechamento, né? Não tem como fechar. Então, seguindo, uma nova metodologia. Creio que grande parte da agitação e efervescência que caracterizavam a classe devia-se a essa falta de fechamento. No refeitório, poderia-se reconhecer os alunos de Rogers por suas discussões animadas, pelo seu desejo de estarem juntos, e algumas vezes, como não havia uma mesa grande o suficiente, eles se sentavam em 2 ou 3 fileiras, comendo com os pratos no colo. Como o próprio Rogers ressalta, não há finalidade no processo. E eu achei interessantíssimo aqui essa questão que ele fala aqui que as discussões eram animadas pelo desejo de estarem juntos, e isso significa o quê? Entusiasmo, né? Aquela coisa, apaixonamento, querer conhecer, né? A vontade movendo, né? O desejo ali permanente, né? Pulsante. Então, ele mesmo, Rogers, nunca procede a sumarizações contra todas as leis convencionais do ensino. As questões são deixadas sem resolução, os problemas levantados em classe, eles estão sempre em um estado de fluxo, de continuidade. Em sua necessidade de saber, de chegar a um acordo, os alunos se reúnem, desejando compreender, buscando o fechamento. Mesmo no que se refere às notas, não há fechamento. Uma nota significa um fim, porém, Dr. Rogers não dá a nota. Não, ele não dá a nota. É o aluno quem a sugere. E como ele faz isso, mesmo esse sinal de conclusão é deixado sem resolução. Mais um momento confessional aqui, rapidinho. Eu lembro que eu tive uma professora que ela, ao final de um período, ela chegava e perguntava: que nota você acha que você deve alcançar, você alcançou, você merece, né? Então, ela solicitava que cada um de nós dessemos a própria nota, né? Desse a própria nota. E aí isso causava um estranhamento, um forte estranhamento, mais uma vez. Essa já é uma outra professora, não mais aquela. Isso, a turma ficava, mas como é isso? Como assim? A gente não se sente à vontade para dar a própria nota, né? Mas vê aqui que é a base, né, da forma não diretiva do Rogers, até mesmo nisso, né? O fechamento não é um fechamento. E a própria pessoa é convidada a dar-se uma nota. Então, continuando, também como o curso não é estruturado, cada um colocou a sua pessoa em cena no curso, falando não com o livro de textos como aferidor, mas como a sua pessoa, e dessa forma foi como uma pessoa que se comunicou com os outros, e devido a isso, em contraposição à matéria impessoal que o curso normal abarca, aqui se desenvolve essa aproximação e afetuosidade, né? A questão do afeto relevante no modo não diretivo, de facilitar o conhecimento. Então, seguimos adiante. Sua importância, creio, daqui a pouquinho termina, sua importância, creio, vai além da sala de aula. Eu falei daqui a pouquinho termina em função do nosso horário, né, que é um horário prefixado. Então, vai além da sala de aula, a importância, e se estende a toda a área onde os seres humanos se comunicam e procuram viver uns com os outros, mais especificamente como uma metodologia de sala de aula, assegura discussão, investigação, experimentação, tudo isso de maneira muito ampla, encerra a possibilidade de abrir uma nova dimensão de pensamento, uma dimensão nova e original,
pois nessa abordagem do Rogers, em sua prática, em sua filosofia, ela difere tão fundamentalmente da antiga. Parece-me que essa abordagem deveria ser testada, diz ele, em todos os níveis, e não apenas nos níveis universitários e de pós-graduação, e sim, desde o ensino primário, diz ele, segundo grau e depois seguindo por faculdade, onde quer que os seres humanos se reúnam para aprender e superar velhas abordagens. Superar. Nesse estágio, não deveríamos estar preocupados demais com relação às suas limitações e insuficiências, já que o método não foi refinado e não sabemos tanto a seu respeito quanto deveríamos. Como uma nova técnica, ela começa com uma desvantagem, diz ele. Somos relutantes a abandonar a antiga, a forma antiga. E isso, conforme falei, até em situações pessoais, vê-se, é a coisa mais comum do mundo, né? Essa relutância em abandonar a forma antiga. A antiga, ele prossegue, é estribada pela tradição, autoridade e respeitabilidade, e nós mesmos somos o seu produto. Se considerarmos a educação, todavia, como a reconstrução da experiência, isso não presumiria que o indivíduo deva proceder à sua própria reconstrução? Ele deve fazê-la a ele mesmo por meio da reorganização de seu eu, seus valores, suas atitudes mais profundas, sua própria pessoa. Então, já que eu, como que abdiquei do meu papel de professor para a classe e para mim, meu eu mais natural emergiu de modo mais livre e vi-me falando tranquila e mesmo criativamente. Por criativamente, quero dizer minhas ideias me vinham à medida que falava, ideias totalmente novas, que senti serem muito boas. Uma outra diferença importante, diz ele, é verdade que, como fui influenciado pela metodologia de Kilpatrick, sempre a acolhi com prazer a discussão mais ampla, mas sei agora que ainda queria e esperava que meus alunos soubessem o texto e o material expositivo que lhes era reservado. Ainda pior, sei agora que, embora acolhesse a discussão, eu desejava, acima de tudo, que após tudo o que fora dito e feito, as conclusões finais da classe brotassem de acordo com a minha maneira de pensar. Dessa forma, nenhuma das discussões eram discussões verdadeiras, no sentido de serem abertas e investigativas. Nenhuma das questões eram questões verdadeiras, no sentido de procurarem evocar o pensamento. Todas elas estavam carregadas, no sentido de que eu tinha convicções bem definidas sobre o que pensava serem boas respostas, e algumas vezes respostas corretas. Dessa forma, vinha para a classe com a matéria e meus alunos constituíam realmente instrumentos por meio dos quais situações eram manipuladas para produzir a inclusão daquilo que eu considerava um assunto desejável. Nesse último curso, não tive coragem de simplesmente descartar a matéria já prevista, mas desta vez realmente escutei meus alunos, dando-lhes compreensão e solidariedade. Embora despendesse horas e horas preparando cada aula, constatei que nenhuma vez referi-me a uma nota no material volumoso com o qual havia adentrado a sala. Dei rédeas soltas aos alunos, não prendendo ninguém a nenhum rumo estabelecido. E se me permite ele, o rédeas, eu acho que é bem discutível, mas foram rédeas soltas aos alunos, não pretendendo ninguém a nenhum rumo estabelecido e pretendia a digressão mais ampla e seguir os alunos para onde quer que me levassem. Lembro-me discutir isso com um proeminente educador. E ele me disse em um tom que achei desapontado. Vamos adiante, está quase acabando. Vamos lá. Então, ele fala para o Carl Rogers, em todo esse relato, que ele se transformou, virou um termo bem nosso aqui, ele se transformou em uma nova pessoa capaz de ensinar, de repassar conhecimentos, de fazer conhecimentos brotarem e se desdobrarem depois do curso que fez com Rogers. A partir desse curso, ele virou uma nova pessoa. Então, o capítulo 15 de Tornar-se Pessoa é esse aí. Vamos lá. Talvez eu tenha me estendido um pouquinho, mas é dessa forma. Vamos lá, professor.
Muito obrigado, Cristiane, essa tua paixão, esse teu detalhamento cheio de entusiasmo, né? A gente se banhou essa tua maneira apaixonada e generosa de falar de um capítulo, né, gente, que é muito fundamental. Quando eu li, eu achei fantástico, porque é uma experiência viva a partir de outra pessoa, né? Isso mostra tanto o desapego do Rogers como outros olhares, né? Para os educadores que estão aqui na sala ou para os estudantes, surge a pergunta se vocês já tiveram professores ou experimentaram essa experiência, né? Eu acho que no meu módulo ele tem esse tipo de tendência. E a gente pode deixar a discussão para o final. Natália, você quer apresentar o capítulo 16? Como é que você está se sentindo, Natália? Está por aí? A Natália estava com um problema no e-mail, na internet. Natália está conosco? Oi, Natália. O que você acha da gente apresentar o capítulo 16? Depois a gente faz uma discussão final dos dois. Pode ser, Dá Natália? tempo de apresentar? A gente tem dois movimentos, por isso a abordagem centrada em todos nós, né, gente? Se for o caso, a gente já abre para discussão, porque foi um trabalho bem minucioso da Cristiane. E semana que vem a gente faz o 16 e o 17. Eu vou apresentar o 17, que é um capítulo bem curtinho. Como é que você se sente, Natália? Uai, eu tô pela maioria, que vocês quiserem, eu tô junto. Você tem um horizonte de quanto tempo fica a sua exposição? Não, não cheguei a pontuar o tempo, não. Sim, Eu sou bem autêntica nesse sentido, eu vou falando conforme eu vou sentindo. é lógico, tá bem coerente. E olha, são 20 páginas, né? Sim, ele é um Ixi, pouco Maria. tenso e ele fala das experiências dos clientes, né? Tá Que a gente se certo. alonga um pouquinho. Pessoal, o que vocês acham da gente deixar a Natália para semana que vem e a gente debater com calma? Senão a gente entra também no produtivismo aí, capítulos em série, fica meio complicado, né? Se a gente perde a... eu sou da opinião da gente fazer o 16 e 17 semana que vem. O que vocês acham, gente? Melhor abrir para as perguntas. O pessoal no chat está achando melhor mesmo a gente se banhar na experiência compartilhada pela Cris. Tudo bem para você, Natália? Semana que vem? Sim, tranquilo. Aí você tem todo o vagar possível? Uhum. Então tá, então temos o horizonte do 16, 17, 17 sou eu. Pessoal, também já vou dizendo que no 19 eu vou conversar com o Felipe, que ele fez o 5 e o 19. 5 ele fez aquelas, deixou a gente com água na boca dos slides, e aí ele não apareceu mais. A gente está sedento dos slides dele do 5, eu vou perguntar se ele vai aparecer, tá? Vai continuar, porque desde que ele apresentou ele não voltou mais, se não me engano. Tá ok? Então, gente, vamos. Eu estou muito entusiasmado para a gente debater a fala da Cris, tá? Quem quer começar, gente? Tenho certeza que suscitou muita coisa. Quem começa? Quem começa, pessoal? Se ninguém começar, eu começo. Como professor, gente, eu vivo essa angústia de ter um modo de vida, né? Não digo nem de docência, nesse viés humanista, né? Nessas abordagens, e eu tendo, né, a fazer uma experiência centrada no estudante, né? Eu posso confessar que tem turmas que isso é maravilhoso, tem turmas que às vezes esse tipo, a pessoa fica no primeiro estágio, né? Que é o estágio um tanto quanto defensivo. Né? Então, eu acho que é sempre um lançar-se, né? Eu acho que tem a ver com o momento do grupo, tem a ver com o meu momento, com a intersubjetividade, que é algo que a gente não escolhe, né, gente? Que brota do contato com o coletivo, né? Essa disposição que a gente pode ter, né? Pode ser facilitadora, pode ser
disposta para o contato, mas é uma experiência que a gente não tem garantia, porque a vida não tem garantia. Agora, eu acho muito difícil sair desse tipo de propositura de vida. Né? Acho que isso vai virando um modo de vida. Isso acontece, a Karen, que é uma aluna aqui, eu acho que ela está aqui hoje, semana passada eu vou levar o relato dela, eu achei um relato tão sincero, quando ela disse que eu disponibilizava o material na biblioteca, orientava para o pessoal fazer a pesquisa dos autores na biblioteca, isso demandava dela um certo deslocamento, e que ela, naquele momento, achou difícil, mas que isso semeou nela a ponto dela estar aqui hoje. Né? Entendeu? Porque às vezes a pessoa ficar manter o mesmo movimento, ao invés de se abrir para uma hipótese nova, para um contato novo, fica a memória da proposta. Né? Acho que a gente tem que entender um pouco isso também, tá, gente? Né? Que a gente semeia uma proposta, né? Não uma produtividade. Né? Acho que esse é um elemento interessante para a gente pensar. E tinha mais uma coisa que eu ia falar. E daqui a pouco eu lembro. Né? E só uma coisa que eu acho interessante na fala da Cris, gente, questão do terapêutico na sala de aula. Existe uma dia de dois lados aí que se intercomunicam. Toda terapia tem um lado pedagógico. Né? A terapia, enquanto cura, gente, tem também uma pequena proporção de autoconhecimento, tá? Que é o aprendizado, né? Que você leva da terapia. E toda pedagogia, que é aprender, tem um processo transformador de cura, que é o terapêutico. Obviamente, se a relação for conduzida de uma maneira plena, né? De uma maneira satisfatória. Né? Então, essa é uma questão de proporção, tá, gente? Né? Uma boa aula tem efeitos transformadores, e uma boa terapia você se autoconhece, né? Você aprende, né? Além de se curar, digamos assim. Né? O que vocês acham disso, pessoal? Oi, dá para me ouvir? Sim, Karen. Tudo bem? Trazendo um pouco sobre isso Acho que foi quando ela falou. Desculpa, eu não lembro o nome da moça que apresentou, Cris, né? Ela falou sobre a formação do grupo, né? A sala de aula se formou como um grupo que se interrelacionava mais do que as outras salas de aula e tudo mais. E trazendo a experiência do módulo do professor Fernando como uma forma de ensino centrada no estudante, né? E a experiência da minha turma em específico, a gente fala muito que a gente se formou muito mais como turma, a gente criou uma integração muito grande a partir do módulo de psicologia e humanismo, porque a gente tinha essa coisa de ouvir o outro e se abrir para experiências sem julgamento e essas coisas, a gente tinha isso proporcionado no módulo, né? E a nossa sala ficou muito mais integrada depois de ter essa experiência. Então, eu acho que trazendo um relato aí de um exemplo, não sei. Vocês mereceram, Karen. Vocês plantaram e colheram. É bom frisar isso. Até com o ponto que você está falando, Karen, eu acho que tem um papel do professor, isso independente da abordagem, que um semestre ou um ano bem ministrado, no fim do semestre, o professor vai se zerando na sala, entendeu? E a classe ela tem que emergir, ocupar o espaço, né? Senão o professor vira um professor estrela, né? Ou vira um professor obsessivo de querer que a vida dele tenha um sentido pleno na sala. Tá? Tem um outro movimento também, tem aquele professor que é o tipo professor que se autocrucifica e se autoanula, é diferente, entendeu? É um tipo de ego mascarado, entendeu? É um professor que a vida dele gira em torno de tudo, tudo, todos os espaços do ser dele estão preenchidos pela aula. Eu acho outro movimento muito difícil. Eu conheço colegas maravilhosos que são assim, tá? Agora o movimento é outro. Na abordagem centrada na pessoa, chega um ponto que o professor
ele faz um jogo de sinais, né? Ele é um facilitador, né? A ponto de, no fim do semestre, ele se zerar e a classe está a 1000 por hora, né? Na experiência, né? Por isso a palavra, eu gostei muito da tua palavra, Karen, que é experiência. E depois, gente, fazer a leitura a gente faz, né? É que nem o nosso grupo de estudos, o nosso encontro de estudos, eu gosto de falar de encontro. A gente está cultivando experiência, né? E a gente sai fortalecido daqui porque leitura por leitura a gente faria de outras formas, mas a gente a cada dia está reforçando essa experiência do encontro, né? Mais alguém, pessoal? Aproveitando a deixa do encontro, Eu acho que a gente passa por uma coisa parecida nesse grupo aqui, porque já que não tem um modelo como ser seguido, a gente passa por essa abordagem centrada na pessoa, assim, porque cada um faz faz a sua apresentação da maneira que julgar melhor e tal, e mesmo tendo facilitador, né, que é o professor Fernando, ele deixa solto, né, vamos dizer assim, como deve ser, como cada um quiser fazer. E isso sempre causa acho que um desconforto, né? Até quando o professor fala o que vocês acham, que a opinião de cada um, sempre, no primeiro momento, fica um silêncio. Acho que as pessoas não querem falar, preferem ouvir o que o professor tem a dizer. Mas acho que isso faz bastante parte dessa abordagem centrada na pessoa. que a gente está aprendendo a se reconhecer entre nós e se expressar, né, gente? Ninguém nasceu sabendo se expressar, né? E a gente está aprendendo a se encontrar, né, Ederson? Acho uma experiência que desperta muita gratidão, sabe? Fico muito grato de encontrar vocês. Quem mais quer compartilhar, gente, alguma coisa? Algum afeto? Vamos ver as falas aqui, pessoal, porque o debate aqui no chat está intenso, né? Tem primeiro muitas parabenizações para a Cris, que realmente o trabalho dela foi apaixonado. E a Karen diz: eu vejo que muitos mais na Unifesp dão essa possibilidade de protagonismo para a turma. E me parece que vai bastante de encontro ao que é trazido no capítulo, de que os alunos levam certo tempo para se colocar. Isso vai crescendo no decorrer das aulas. Eu fico muito feliz, Karen, de saber que tem muitos colegas que seja de uma maneira conceitual e principalmente de uma maneira vivencial, né? Eles se abrem para isso e a classe compreende, né? Eu fico muito contente de saber que tem esses múltiplos encontros, né? A Paula diz: eu fiquei pensando na importância de abrir mão da necessidade de controle das pessoas, das experiências e dos resultados. É libertador. Gostei do liberta e fendor, né? Não. Pois é, né, Paula? Você quer comentar alguma coisa? Achei tua frase tão forte, tão cheia de verdade, né? Tão cheia de sentido. Quer comentar no microfone? Ou tudo bem? A Cris agradece novamente. Eu acho que tem uma diferença entre articular, administrar afeto e controlar, tá, gente? Alguém está abrindo o microfone aí? Alguém quer falar? Professor, eu ia comentar essa frase, mas eu gostei desse seu comentário logo em seguida. Você não quer falar mais sobre isso? Você não quer falar primeiro? Não, gostei dessa questão que você levantou. O que você gostou, Paula? Me fala do que você gostou. Você falou que tem uma diferença entre administrar e controlar afetos. Achei bem legal isso. O que isso despertou em você, Paula? Não, eu queria entender melhor a palavra administrar afetos. De que forma isso também não exige um pouco de controle, né? Eu sei.
Comenta, professor, comenta, gostei. Gente, tô facilitando, tá, gente? Enfim. Eu acho que controle, gente, é uma ilusão. A minha parte desse pressuposto. O controle é um tipo de esquartejamento que você faz com o teu ser, né? Porque a gente é lançado no mundo, a gente não tem controle. Entendeu? Para onde a gente vai, para onde a gente é lançado, assim, no sentido de um fluxo, a gente pode eventualmente administrar os nossos afetos, é isso que eu acho, né? Articular os nossos afetos, a gente olhar para o próprio espanto de se olhar a cada momento, de se descobrir a cada momento, né? A gente se descobre e se reinventa a cada momento, né? Então a gente está sempre assim nessa percepção desse fluxo da nossa própria presença, na nossa relação com os outros, na nossa relação com o mundo, que é sempre algo espantoso, tá? Obviamente, com o suceder da vida, a gente vai acumulando uma certa experiência desse lançamento, e esse espanto necessariamente não nos arrebata como se a gente fosse um recém-nascido, né? Mas tem sempre um apelo de sentido, né? A cada dia, cada segundo, e a cada dia que você levanta da cama, cada dia que você levanta da cama, a vida, a tua presença te solicita a construção de um sentido. Que é inédito em relação ao dia anterior e que vai ser singular em relação ao dia posterior, o que dizer de um fluxo de décadas, né? Que aqui todos nós já temos décadas de vida, né? Então, assim, essa ilusão de você controlar suas pulsões, seus afetos, suas vontades, é ilusório na medida em que você, simbolicamente, é ilusório, e só é um falso real na medida em que você simbolicamente vai se esquartejando. Você esquarteja um pedaço do teu coração, se esquarteja um pedaço da tua ideia, se esquarteja um pedaço do teu corpo, aí escolhe os órgãos e os sentidos que você vai esquartejar e você vai se fazendo um Frankenstein de si mesmo, né? E vai dizendo, eu tenho controle. Eu tenho controle na medida em que você vai passando por cima, como um rolo compressor, né? Você vai passando por cima de si próprio, né? Si próprio, dos outros e dos afetos. Né? Agora, você perceber esse fluxo e tentar se relacionar com esse fluxo, articular, né? Administração é uma palavra um pouco... Eu vou até ver a etimologia dessa palavra. Tem uma questão um pouco empreendedorista nela, que talvez a gente não seja a melhor palavra, né? Parece um empreendedorismo administrativo, né? Talvez a gente possa até conceber de uma outra concepção, mas eu acho que tem algo de se articular, né? E até com um certo humor, né? Diante disso que está brotando da gente, né? Eu não sei se tem sentido para vocês, mas a palavra controle, para mim, ela só é uma realidade se você fingir que ele existe. Né? Controlar o quê? Controlar... Tem sempre alguma coisa escapando, tá, gente? É isso que eu quero dizer. Cuidado, a Paula está falando com cuidado. Paula, por favor, tô te... O que você acha do que eu falei? Vamos compor junto, já que você se despertou bastante afeto em você. Por favor, o que você acha do que eu falei? E os outros também, tá, gente? Não, eu tô adorando pensar junto aqui, porque vai tão de encontro com a vida, né? Com as coisas que a gente vive, né? Quando você falou de administração dos afetos, a primeira coisa que veio foi um cuidado com relação aos aspectos mais destrutivos que a gente tem, né? Com relação a gente, com relação ao outro, né? Então, nesse sentido, eu penso que é necessário um cuidado, uma administração mesmo dos afetos, porque a gente está em relação e a gente é suscetível, né? De sentimentos, de reações, de coisas mal elaboradas, né, professor? Foi isso que eu fiquei pensando, como é que a gente pode administrar e cuidar dos afetos mais, diríamos, negativos, destrutivos, que pelo que foi trazido do capítulo do Rogers, isso também apareceu no grupo, né? Bom, não sei, foram essas questões que eu fiquei pensando, como é que a gente dá conta dessas questões mais destrutivas, que eu acho que a gente tem, e que a gente pode provocar no outro também, né?
Enfim, é isso. Queria dialogar sobre essas questões. Assim, acho que a gente está vivendo um momento tão delicado, tão complexo, de tanta destrutividade, né, das pessoas, das políticas públicas. São questões que eu tenho pensado aqui. O que vocês acham, pessoal? Ô, A gente... Paula, recentemente eu fiz uma palestra que eu falava sobre nas relações, que até a pessoa que me entrevistou deu o título de como eu posso compreender o outro sem ser psicólogo. Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de, enquanto psicólogos, nós temos aquele poder de resolver tudo e de saber tudo sobre as relações, né? Como se não existisse, como se existisse uma receitinha de bolo. E no meio da palestra, né, surgiram algumas questões nesse sentido de relações, né? Como compreender uma pessoa que me faz raiva, como compreender isso que eu sinto de negativo pelo outro, que o outro traz para mim e que eu sinto a mim mesmo, né? E eu fico pensando que a primeira questão para resolver isso talvez fosse a gente olhar para nós mesmos, né? Não tentar encobrir, porque, como você disse, o mundo está tão complicado, né? Com tudo que a gente está e às vezes a gente tenta encobrir aquilo que a gente sente, quer tentar ser perfeito, né? É do ser humano, talvez, isso, para parecer mais bonito aos olhos dos outros, né? Ter o olhar do outro de uma forma mais carinhosa, só que isso nem sempre leva para esse objetivo. A gente se enche de máscaras, se enche de padrões e fica muito pouco coerente. E aí a gente vai ficando independente, vai adoecendo e as relações vão adoecendo também. No capítulo que eu vou falar, ele fala um pouco disso, ele fala dessa questão de ele não se propõe a explicar como são as familiares, o que é bom, o que é ruim, mas ele mostra uma experiência. Então, talvez seja isso, a gente se propor viver mais as experiências, viver esse nosso lado completo, que tem bom e ruim, sem focar tanto nisso, no que é bom, mas no sentido que isso traz para a gente, né? Como que isso me afeta, como que eu afeto outro, e o que eu posso fazer nesse momento, o que eu tenho de possibilidade, de condições agora, e sabendo que isso vai precisar, para eu poder mudar aquilo ali que está me incomodando, eu poder encontrar um caminho melhor para mim. Melhor para mim, não para o outro, não para a sociedade, né? Mas que, em consequência, vai afetar nas minhas relações. Se eu me posiciono de uma forma mais coerente, o que está em volta de mim vai ser impactado, né? Tem uma fala do Roger na revista Veja, que ele deu uma entrevista, ele diz que o entrevistador pergunta que quer dizer que se você acolhe um ladrão, um corrupto, você está acolhendo a corrupção nele, né? Pensando num aspecto destrutivo, assim, né? O Roger respondeu, parte do pressuposto que na medida em que eu for acolhendo plenamente, incondicionalmente o sujeito, né? Ele vai deixar de ser ladrão, né? Ele vai buscar outros valores para a vida. Eu acho que essa questão do que a gente chama de destrutividade, né? É um exercício, assim, complexo de acolhimento incondicional, né? Imagina se você fizesse psicoterapia com o Hitler, né, gente? Que ele fosse teu cliente. Eu coloco isso como exemplo na sala de aula, tá? Imagina que o Hitler renasceu, né? Através de uma técnica genética de reavivamento do sujeito, e ele te procurou para ser cliente, para ser teu cliente. Como é que você dá, e partindo-se do pressuposto de que existe uma potência reorganizadora dele. Como é que a gente enxergar na gente mesmo essa potência reorganizadora? Para que a gente. É difícil, eu sei que quando a Paula falou que a gente vive um momento difícil de destruições, né? Como é que a gente vai mobilizar essa humanidade nesse outro que parece tão destrutivo, né?
Entender que, às vezes, é uma experiência coletiva na qual existe um coletivo que está fazendo emergir coletivamente num país uma certa monstruosidade, né? E que para essa monstruosidade, para as pessoas, é o melhor dela, gente. Isso aqui é um tema problematizador para a gente pensar enquanto não só estudantes, pesquisadores, psicólogos, enfim, multiprofissionais da abordagem centrada na pessoa, mas enquanto cidadãos, né? Entender que a gente está vendo aflorar, não só no Brasil, mas em vários países, uma discursividade elitista, preconceituosa, e que isso estava mais ou menos escondido até uns anos atrás. E que esse pessoal está tendo voz. E que isso é o melhor deles. E que eles olham para nós, que a gente tem uma viés mais humanista, como se a gente fosse monstros, demônios, né? Como a gente reflete nessa processualidade? Eu acho que a aula que a Cris mostrou, né, mostra essa processualidade, né? Essas defesas, esses desencontros, mostra que o processo de acolhimento não é linear, mostra as descontinuidades, descompassos, enfim. Não é um processo complexo, né? Mas eu acho que a questão é essa, né? Como é que a gente Fernando, dialoga com isso? Oi, Aponira, por favor, pode falar. eu vejo também como a importância da aceitação, né? Porque Rogers, ele acredita que se uma pessoa é aceita, plenamente aceita, e nesta aceitação não há julgamento, né? Então, quando você se aceita, quando você aceita o outro, aí é quando vem a compaixão, é quando vem a solidariedade diante do outro e diante de nós mesmos, né? Aponira, a tua fala é lapidar, maravilhosa. Eu vou compor com a tua fala, que é uma dúvida minha, eu acho que tem a ver com a questão do momento histórico que a Paula falou, e que necessariamente não é para a gente responder agora, porque é um processo coletivo, né? Aceitar o diferente é um processo maravilhoso. Como é aceitar o fascismo desse diferente, entendeu? É complexo, né? O Rogers ele emergiu num momento histórico de anos 50, 60, que tinha um certo convencionalismo e o mundo estava se abrindo para pluralidades, né? Agora a gente vive um mundo que tem uma resistência do plural, isso é uma conquista de coletividades. E como a gente, nesse viés dessa democracia plural, né, como é que a gente vai compor, né, acolhimento perante pessoas que se identificam com o fascismo excludente? E dão nome a isso de democracia. A gente está vivendo um momento que, se há alguma regulação da expressão fascista, eles dizem que que eles estão sendo privados da democracia dele, a inversão total dos valores, né? Estou dizendo porque isso é a história do nosso presente, gente. Não é a questão da gente se hiperangustiar, porque essa é a história da contemporaneidade. Nós estamos construindo as novas relações dessa nossa contemporaneidade. Eu acho que isso é um tema social, problematizador, estimulante para a gente fazer esse exercício constante de elaborar isso. Não tenho a mínima pretensão de chegar a qualquer conclusão, mas eu acho que a gente ter a coragem de compartilhar esse tipo do acolhimento incondicional, né? Repito que é o exercício que eu faço com a sala. Como é que é se o Hitler estivesse na tua frente? Fernando, tem um livro da Tassinari e do Wagner Durange, que eles são autores, que se chama Empatia, e tem um capítulo que fala, o capítulo 6, eles falam da empatia social. Na verdade, é um texto, né, traduzido da Maureen O'Hara, e que o início desse texto é uma citação que ele fala que a tarefa não é curar o mundo, mas a tarefa é encontrá-lo. Então, talvez a
tarefa ultimamente seja essa, né? Sair um pouco dessa tentativa de curar e de resolver tudo, mas de encontrar os meios, né, para isso, de nos encontrar para que o mundo também se encontre, né, enquanto um processo coletivo, né? E aí tem uma parte também desse capítulo, o finalzinho dele, na verdade, que inclusive está intitulado Nem Encruzilhada, que fala, né, desses fatos estrutivos que vocês estavam comentando aí, e que eles comentam que depende da nossa sabedoria coletiva, lógica, cultural, da nossa capacidade de resiliência, transformar essas situações, né, e essas turbulências em enfrentamento, e que a gente pode aprender como grupo, como sociedade, cultura, a ter uma consciência maior, e talvez seja isso que esteja faltando um pouco nesse momento. As pessoas muito egocêntricas e pouco preocupadas com algo para fora do que seja só você mesmo. Não que a gente não tenha que se preocupar, né, com nós mesmos, mas eu acho que o coletivo faz parte, o coletivo é muito potente quando a gente consegue transformar em algo, né? E aí eles falam desse fundamento nós, né, que é essa energia coletiva, para além do eu-tu, né? Eu acho tão bonito esse capítulo, toda vez que eu falo desse tipo de questão, esse capítulo volta na minha mente, eu pego e falo dele, porque ele faz muito sentido, né, dentro dessa complexidade que estão as coisas, né, falar de empatia num sentido mais coletivo, num sentido de explorar mesmo os grupos, e tem que seja de ruim, mas a gente entender esse de ruim, para onde ele pode se movimentar, talvez, né? E acreditar nessa capacidade de atualizar. Aquilo que você falou da entrevista, né, que o Rogers fala do ladrão, né? Ele diz que ele tendo experimentando essas atitudes, dificilmente ele vai conseguir se perceber, né? Ele tendo essa mudança das atitudes, ele vai conseguir se perceber como ladrão, porque ele vai se atualizar e aquilo ali, aquele talvez não faça mais sentido para ele. Pois é, Natália, sua fala é bem compositora, como toda a fala de todos nós. Estamos todos no mesmo barco, né? Esse barco chama mundo na sua radicalidade, e num degrau desse barco se chama Brasil, né? E a gente está podendo se encontrar, né? E compor um pouco a cada semana e construirmos a nossa jornada coletiva, né? A nossa jornada cidadã, né? Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Já são 18h37. Eu queria registrar que eu acho que hoje foi um dos dias que a gente conseguiu mais interagir. Foi muito sábio do nosso coletivo não fazer produtivismo de capítulos, porque o capítulo é um pretexto para o encontro, né? O estudo, eu acho que o foco principal do estudo é essa prática do encontro, essa prática da gente se contactar, né? Provando que online é possível estabelecer contato, né? E intensificar e lapidar esses contatos, né? Então, agradeço. Se ninguém quiser comentar mais alguma coisa, alguém quer comentar? Então, reforço aquilo que eu disse no começo do nosso encontro, que a gente está nesse momento esperando a aprovação do projeto de extensão. Dia 28 de agosto a gente vai ter a palestra sobre a história da beleza, com o sociólogo Valmir Souza. Já dei entrada no registro, estou no aguardo do registro da Câmara de Extensão. Então, gente, desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana. Estaremos aqui nesse local na próxima quinta-feira com a partilha maravilhosa da Natália. E, havendo sentido, em sequência, eu também apresento o capítulo 17. Teremos, portanto, capítulos 16 e 17. E a gente vai se falando. Obrigado pelas partilhas.
Grande abraço a todos. Eu vou sair da sala assim que vou acabar a gravação agora, tá bom, gente? Grande abraço a todos, finalizando a gravação.